Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira 13 de janeiro de 2023. Lá na igreja eu estou fazendo uma série de mensagens às quartas-feiras sobre princípios espirituais para uma vida melhor. E eu sempre tenho dito que princípios bíblicos não nos levam à salvação, mas fazem a nossa qualidade de vida melhorar. Houve um homem de Deus no passado chamado Henry Stanley, que dizia assim: nunca viole os princípios de Deus se você deseja manter ou ganhar as suas bênçãos. E eu notei que o Salmo 37 é um salmo de princípios. E quando cheguei no versículo 4, descobri o princípio do prazer em Deus. Ele diz assim: agrada-te também do Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ouvir falar em ter prazer em Deus não nos parece muito esquisito, não? A gente tem prazer em comer churrasco, uma picanha, uma feijoada, um bacalhau, uma macarronada, uma massa bem feita. A gente também tem prazer em viajar, conhecer novos lugares, pessoas, consumir. Tem prazer em sexo, em entretenimento, parques temáticos, tantas outras coisas. Prazer em Deus, mas o salmista, inspirado por Deus, nos diz assim: agrada-te também do Senhor, no Senhor. Há uma versão que diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Mais do que obedecer a Deus, pensando que com isso Deus lhe dará as coisas que você quer. Deus diz que Ele prefere que nós tenhamos um relacionamento de amor com Ele. Nosso Deus não trabalha no conceito toma lá, dá cá. Muita gente pensa assim: se eu me comportar bem, Deus vai me amar e fazer o que eu quero. Tem até uma frase, que muita gente pensa que é bíblica, mas de Bíblia não tem nada. Você já deve ter ouvido gente dizendo assim: façam a sua parte que eu farei a minha. E tem gente que jura que isso está na Bíblia, mas não está. Quem conhece a Bíblia sabe que Deus nos trata na base da graça, favor que não merecemos, e na base da misericórdia, pois Ele é riquíssimo em misericórdia. E quer se relacionar conosco na base do amor. Então, o princípio do prazer em Deus diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quando Pedro negou a Jesus e o fez 3 vezes, ele achou que Jesus não daria mais chance, mais oportunidade de ele voltar a ser seu discípulo. Tanto é que ele disse: eu vou pescar. E para ele ia ser pescador o resto da vida. Mas Jesus preparou um braseiro na praia, naquela noite em que eles pescaram e não pegaram nada. E aí de manhã ele colocou lá alguns peixes perto de um braseiro, e foi perto de um braseiro que Pedro tinha negado a Jesus, e perguntou a Pedro 3 vezes: amas-me? 3-1, 3-2, 3-3. Pedro disse 3 vezes: Senhor, tu sabes, eu te amo. Então, Jesus chamou Pedro para se envolver de novo com ele e se engajar de novo no ministério de Jesus. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, volta a se relacionar comigo em amor. Era isso. Gosto da maneira como Deus fala isso para Pedro, porque é isso que Ele quer de nós. No Salmo 16, o Salmo foi escrito
possivelmente por um levita. Em algumas versões o editor diz que foi escrito por Davi, mas não foi não. Deus havia repartido as terras de Canaã entre as tribos, mas a tribo de Levi, que era uma tribo que trabalhava no templo do Senhor, Deus disse assim: a herança de vocês sou eu. Eles não receberam terra, eles não receberam nada. A grande bênção da vida deles era o próprio Deus. Aí nós vamos lá no Salmo 16, versículos 5 e 6 e lemos assim: Senhor, Tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És Tu quem garante o meu destino. Meu quinhão é parte, é cota. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. E ele estava alegre com a cota, com a parte da herança que Deus lhe deu. A parte da herança era o próprio Deus. E há uma versão que diz assim: a terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. O salmista estava se agradando de Deus. E o princípio do prazer em Deus diz: agrada-te também do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Sabe, na segunda que vem eu vou prosseguir com este princípio. Mas se você quer que os desejos do seu coração se realizem, você tem de amar o Senhor. Você tem sido grato a Ele? Tem tido prazer em Deus? Tem tido alegria no Senhor? Quando amamos o Senhor de todo o nosso coração, Ele realiza os desejos mais profundos da nossa alma. Então, segunda-feira, nesse Bate-Canal, nós vamos continuar falando do prazer em Deus. Venha conosco e agora vamos orar. Ó Pai, que alegria, Senhor, podermos estar mais uma vez na Tua presença nessa manhã, tendo à frente um dia cheio de oportunidades. Mas a oportunidade que nós queremos mesmo é a oportunidade de sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, Senhor, e ajuda-nos a nos relacionarmos contigo, não na base da troca, não na base de méritos, mas nos relacionarmos contigo na confiança do Teu amor. E ajuda-nos, ó Deus, a sempre lembrarmos que só podemos nos relacionar contigo por causa da Tua graça. Então faça-nos agradecidos e dá-nos, ó Deus, um final de semana cheio das Tuas bênçãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo final de semana.